Muito bom estar de volta aqui com você. Você, meu irmão, você, meu amigo. Nós temos uma lição muito importante para esta semana, intitulada O Ministério de Apóstolo. O nosso texto áureo está em Efésios 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. O texto bíblico em classe, nós estamos hoje com o livro de Efésios, não é? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16, que nós vamos ler. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabemos que o ministério apostólico, segundo os moldes do Colégio dos Doze, não existe mais. Todavia, o dom ministerial descrito em Efésios 4:11 continua em plena vigência. Por isso, precisamos orar para que Deus levante apóstolos a fim de que o evangelho seja pregado a todas as nações. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 1 a Coríntios, capítulo 12, versículos do 27 ao 29. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. O termo apóstolo origina-se do verbo apostolém, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade
poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Em Hebreus 3:1, isso está bem patente. Jesus é o apóstolo por excelência. Vamos ver um pouco sobre o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus Cristo, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. E o Senhor os comissionou e os chamou como apóstolos. De acordo com o escritor Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Lá em Atos, nós temos isso aí bem patente, né? A partir de Atos 1:20 e também Atos 2. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas, certo? Vejamos. Primeiro, eles foram vocacionados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam a Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Terceiro, receberam autoridade diretamente do Senhor Jesus. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade. Está escrito: eis que vos dou poder sobre serpentes e escorpiões. Lá em Marcos 16, 17 e 18 também, o Senhor Jesus os chamou e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Então, os 12 foram bem específicos. Vamos falar agora um pouco sobre o apóstolo Paulo. Saulo e a sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, ele foi transformado num apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado assim como apóstolo, pois considerava-se um abortivo.
como que nascido fora de tempo, o menor de todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, lá em Atos 9, versículos 4 e 5, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, conforme ele disse lá em Gálatas 1, de 6 a 24. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Não há dúvida que Paulo foi um autêntico apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele mesmo não pertencendo ao colégio apostólico dos 12, também foi contado como apóstolo e aprovado como apóstolo dos gentios. Agora, a apostolocidade hoje, ou a condição de apóstolo hoje, vamos ver um pouquinho. Ainda há apóstolos, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Todavia, nós encontramos em Efésios 4:11 ensinamento de que Deus ainda trabalha nesse ministério e nós temos o caráter apostólico. E nós vamos ver aqui. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Conforme o escritor Stanley Orton, que é um pastor norte-americano, ele informa que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se achavam Paulo, Barnabé, etc. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Observamos aqui Atos capítulo 14, versículo 4 e o versículo 14. Para tirar dúvidas, você leia o texto bíblico, certo? Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Agora, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada por instituições que querem, infelizmente, copiar coisas que vêm a deturpar o ensinamento bíblico. Mas nós temos que admitir que Efésios 4:11 fala de apóstolos, não é? O caráter apostólico. E o que nós podemos ensinar acerca disso? O que é esse caráter apostólico? Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 11, que eu vou ler novamente aqui, e nós vamos ver isso aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tá certo? Então, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões de nosso país ou outros países, não é? Inclusive países que são inimigos do Evangelho, são pessoas portadores desse dom ministerial, do caráter apostólico, do dom do apostolado. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então, a respeito do ministério de apóstolo,
nós estamos de acordo com Efésios 4:11, que Deus ainda usa homens no apostolado. Meus prezados irmãos, meus amados amigos que ouvem a palavra de Deus, nós vamos enriquecer esse tema nas nossas escolas bíblicas dominicais, quando nós trataremos do ensino sobre o ministério de apóstolo. Com todo cuidado, nós tiraremos as dúvidas com a Bíblia Sagrada e nós estaremos à disposição para que dúvidas venham ser sanadas. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários, você pode opinar, você pode falar, que nós estamos à inteira disposição para o nosso estudo bíblico. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós queremos agradecer a todos que estão aí participando, aos nossos inscritos, que são muitos. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Coloque nos comentários, clique no sininho de notificações para que vocês recebam nossos vídeos em primeira mão. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Até a nossa escola bíblica dominical, até o domingo na igreja, onde nós estaremos estudando com mais detalhes esse tema tão importante que é o ministério de apóstolo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e te leva ao céu. É só você receber a palavra, crer de todo o coração, aceitar como seu Senhor e Salvador e passar a viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e vamos orar em favor da sua vida. Amado Deus e eterno Pai, é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos através dessa plataforma, o YouTube, levando a tua palavra, falando do teu grande amor. Senhor, visita esta vida agora onde ela está. Salva, transforma, perdoa os pecados. Senhor, nós te glorificamos porque tu és um Deus compassivo, misericordioso e um Deus que quer salvar o mais vil pecador. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, transmitindo a tua palavra a milhares de pessoas que estão, Senhor, aí a ouvir a mensagem de salvação, de libertação. Em Cristo Jesus, que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente a todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.